Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto Antropologia e Educação, breve nota acerca de uma relação necessária. O texto é de Clélia Aparecida Martins e Carlos William Jacques Moraes. Ele foi publicado na revista Educação em Revista no ano de 2005. Como sempre, nas minhas videoaulas, sempre lendo alguns trechos do texto e depois discutindo com vocês. E escrevem os autores. Uma rápida análise da relação entre antropologia e educação como áreas do saber indica ser possível diferenciar a antropologia relativa à educação de duas formas. A antropologia como ciência empírica e a antropologia como reflexão filosófica. Ambas têm a contribuir com as ciências da educação. Vamos pensar da seguinte maneira, que é o que os autores nos chamam a atenção. A antropologia enquanto ciência empírica, ou seja, é aquela ciência que dá conta da particularidade, das coisas que são singulares nas diversas sociedades, e uma ciência que se forma a partir desse tipo de prática, desse tipo de observação. E, do outro lado, uma ciência enquanto reflexão filosófica, ou seja, a partir do momento que eu detecto essas singularidades, essas particularidades, aonde eu posso chegar, que tipo de reflexão eu posso produzir, que tipo de situação eu posso criar ou artificialmente produzir para comparar uma sociedade a outra e chegar a algumas conclusões. Quer dizer, então, esses dois tipos de contribuição a antropologia pode dar conforme a maneira como abordemos essa ciência e sua aplicação na área da educação. Retornando ao texto. A maneira pela qual se analisa a individuação em função das variações do processo de socialização parece ser o problema antropológico básico da educação. Para a antropologia, é evidente que os atores da educação, suas razões e suas motivações são mais o resultado de um processo de aquisição social que propriamente um componente não social da subjetividade. Daí não ser pertinente, por parte de estudos sérios, no âmbito da antropologia filosófica, elaborar uma imagem do ser humano, visto o objetivo maior dessa disciplina dever ser a produção de perspectivas de compreensão sobre o homem, compreensão essa que muitas vezes é constituída por interpretações heterogêneas e, em parte, até contraditórias. Ora, na medida em que a ideia de cultura ela é entendida, vamos pensar lá na antropologia ainda como ciência empírica, para a gente chegar na filosófica, como um processo, digamos assim, natural, quer dizer, num processo em que essas aquisições elas se dão a partir de relações sociais cotidianas, quer dizer, então fica quase difícil você querer generalizar essa questão. Porém, não se por um lado isso é verdadeiro, por outro lado, quer dizer, você não pode simplesmente abrir mão dessa questão. Vamos voltar aqui. Em termos metodológicos, parece ser fundamental que o pesquisador se mantenha consciente a respeito da tensão existente entre a complexidade policêntrica da reflexão antropológica e a ação pedagógica cotidiana, e ter presente que, para essa diferença, não se pode buscar solução, porque não é um problema, mas uma característica inerente ao processo de pesquisa. Além de tudo, não nos esqueçamos da grande contradição, em princípio, entre a antropologia e a educação. Se a antropologia ela detecta e procura respeitar as particularidades, as singularidades, a educação, ao contrário, ela generaliza, ela padroniza. Então, quer dizer, são duas áreas que, em princípio, elas estão em rota de colisão, mas como os próprios autores dizem, isso não pode ser levado como um empecilho a qualquer reflexão, a qualquer entendimento, a qualquer pesquisa. Muito pelo contrário, talvez esse seja o grande mérito dessas duas áreas quando colocadas lado a lado. Nesse sentido, deve-se dar prioridade a uma postura metodológica na qual a compreensão e a explicação não sejam momentos distintos e separados do processo de pesquisa, porque a qualidade da análise antropológica se assegura pela interdependência de ambos os processos cognitivos. A compreensão resulta em uma representação dos objetos, temas e seres humanos, considerando elementos subjetivos concretos, sem os quais não seriam possíveis as explicações, as quais, por sua vez,
remetem a uma nova e melhor compreensão das representações do caso ou processo em análise. Quer dizer, é como se fosse um processo dialético contínuo. Quer dizer, na medida em que eu produzo resultados, esses resultados são incoerentes a partir do momento que eu tenho esse aparente choque entre essas duas áreas, mas a partir daí novas reflexões são produzidas e aí você tem o processo contínuo de aprendizado feito a partir da própria pesquisa. As ciências da educação, continuando o texto aqui, podem ser condensadas em um repositório para o saber. Daí que, além do processamento dos resultados científicos particulares, se exige uma análise conceitual das proposições empírico-pedagógicas e das conclusões educativas obtidas a partir de tal condensamento. Ou seja, no final, todo esse processo de aparente choque que eu aqui estou dizendo que, na verdade, pode ser entendido como um processo dialético, contribui decisivamente para a própria educação, que em última análise, ela é um repositório, quer dizer, é um lugar onde você vai coletando as mais variadas informações para tentar entender como é que se dá e como é que se transmite o processo de aprendizado, no sentido escolar do termo, evidentemente. Por outro lado, continuam os autores, a produção e a transmissão da cultura ocorre sempre em torno de um processo de socialização, mas a sua aquisição é algo que requer individuação e internalização, enquanto momento de significado e decodificação da própria cultura. E aí é interessante que os autores chamam a atenção para uma questão muito particular e muito significativa para o nosso estudo. De um lado, eu reconheço que a cultura ela é absorvida num processo de socialização. Ou seja, na medida em que eu convivo num certo grupo social, na medida em que eu faço parte de um certo grupo social, significa dizer, então, que eu vou absorver aquele conjunto de elementos, de valores, aquela cultura daquele grupo, e isso, em tese, é o que se considera. Tá? Ponto. Todavia, chamam os autores a atenção, nós não podemos esquecer que essa mesma absorção de cultura, ela não se dá de maneira tão passiva assim como se quer acreditar tradicionalmente. Ou seja, os indivíduos também têm alguma espécie de filtro, tá, nesse processo de socialização, e essa filtragem, tá, ela é de extrema importância. Por quê? Porque aí vamos voltar lá para a questão da educação. Se eu, como educador, eu tenho que lidar com um determinado grupo social, se eu, como educador, tenho que lidar, portanto, com valores culturais produzidos por esse grupo social, se eu acreditar que todo o grupo social ele é homogêneo, onde as pessoas absorvem e reproduzem aquela cultura de maneira automática, se eu raciocinar desse jeito, eu posso cair em erro. Por quê? Porque, tecnicamente, cada indivíduo também possui um grau, vou repetir aqui, tá, de interpretação dos seus próprios elementos culturais. Quer dizer, aí é uma questão que deve ser colocada em discussão, em debate, em reflexão. Tá? Não é que vamos aqui cair num relativismo extremo, ou seja, ora, se cada indivíduo tem a capacidade de filtrar as informações que são apresentadas a ele, então significa que eu vou ao infinito. Quer dizer, se eu tenho uma turma de 50 alunos, eu tenho 50 pessoas que vão olhar de forma distinta os valores culturais e vão se comportar também de forma distinta. Perdão. É claro que eu não posso chegar nesse relativismo extremo. Agora, eu também não posso abrir mão de considerar a possibilidade de que existam interpretações distintas a respeito dos valores que eu, como educador, tenho que lidar ali em sala de aula, na escola, etc. Retornando ao texto. Por outro lado, a socialização conduz a uma individualização crescente à medida que cada indivíduo faz parte de círculos de ação diferentes. A individualização é então e sempre um corolário direto de diferenciação. As estruturas sociais se dividem à proporção que se especializam e o ator é guiado por valores cada vez mais universais, suscetíveis de se aplicar a uma multidão de casos particulares. Os códigos são substituídos por orientações de ação internalizadas por sentimentos e convicções.
Se o educador não tiver a percepção da diversidade de valores e culturas, ele não terá condições de estabelecer a necessária empatia com o educando. Na prática, ele incorrerá no conhecido engano teórico que por tempos predominou na antropologia. A antropologia tradicional tendia a determinar as condições do ser humano, sem refletir adequadamente sobre a historicidade produtora de vários e diferentes tipos de homens que sobrevivem em concomitância e sobre os múltiplos processos de formação cultural constituídos no decorrer dessa historicidade. Quer dizer, como se dissesse o seguinte: primeiro, eu reconheço que cada sociedade produz sua cultura, reconheço que cada indivíduo tem um filtro qualquer, uma capacidade de reflexão em relação à sua própria cultura, porém essa capacidade é vinculada a outros elementos culturais também presentes no mundo à sua volta. Não necessariamente na sua cultura ali, daquele lugar, mas em relação a um mundo muito maior e que ele pode vir a ter contato. E eu, como educador, tenho que ter consciência disso. Quer dizer, o fato de um sujeito morar, vamos pegar um exemplo, numa cidade do interior, não significa que ele haja e deva ser tratado como um estereótipo, ou seja, daquela imagem que eu tenho de um sujeito que nasceu e é criado e vive numa cidade do interior. Por quê? Porque esse sujeito vê televisão, esse sujeito ouve rádio, nos dias atuais esse sujeito tem acesso à internet, então efetivamente ele tem acesso a uma gama de culturas além da sua capacidade de reflexão, que efetivamente que traz a possibilidade, portanto, tá, de uma grande mudança de novas interpretações. E o educador ele tem que estar atento a esses detalhes. Retornando ao texto. No momento em que a criança, como indivíduo ainda primitivo, é potencialmente social e está como que hipnotizada pelo mestre, a escola conduz pouco a pouco para um mundo mais complexo e mais abstrato. A obediência natural e o realismo moral descritos por Piaget em seu clássico texto sobre a formação do juízo moral são gradativamente substituídos por uma imagem mais distributiva da justiça e da reciprocidade das relações humanas. O grupo dos pares sucede o laço de autoridade e a criança torna-se um indivíduo, à medida que domina a si mesmo muito mais do que obedece aos mestres e ao controle dos grupos e de seus pares. Quer dizer, é um processo aqui que os autores chamam a atenção e aí, utilizando a criança como exemplo, como paradigma. Num primeiro momento, ela é como se fosse uma folha em branco, onde você, como educador, preenche tudo, ou a família preenche tudo, ou o ambiente social preenche tudo. Só que, de novo, com o passar do tempo, essa criança, a própria quantidade de informação acumulada, somada à capacidade de reflexão, faz com que aquela criança, paulatinamente, pouco a pouco, ela se torne um indivíduo. Né? Então, esse é um ponto que o educador não pode perder de vista. Um outro aspecto, e aí chamam os autores a nossa atenção, envolve alguns outros itens de discussão e vamos retornar ao texto. Os estudos e análises sobre o processo da civilização e as investigações de Foucault, que resultaram na obra Vigiar e Punir, têm mostrado claramente que a corporeidade do ser humano atual constitui o resultado de progressivos processos de disciplinamento, psicologização e racionalização, os quais começaram no final da Idade Média. O incremento do controle do outro e de si mesmo mediante proibições, mandatos e normas e regras, e a percepção cada vez mais frequente dos corpos como imagens. Vamos entender que essas formas de socialização, e que, utilizando aqui Michel Foucault, também servem como formas de controle social, não apenas alteram a fala, não apenas alteram ou podem ser, não digo determinantes, mas elementos fundamentais na compreensão e na reflexão, ou ao menos elementos contra quem ou com o que o indivíduo vai debater, mas até lembrar que o próprio corpo isso faz parte, ou seja, o corpo no sentido do corpo propriamente dito, quer dizer, no sentido físico do termo, das roupas que se usa, quer dizer, todos esses elementos também fazem parte de uma socialização. Quer dizer, então o educador,
quando ele olha para um grupo social, para um grupo de alunos, mais particularmente, ele também deve estar atento, inclusive, para as roupas e para os corpos desses alunos. Não no sentido de se preocupar com o certo e errado, mas pensar o seguinte: com quem esses alunos estão com quem esse grupo de alunos está dialogando, né? Com que outro tipo de grupo esse aluno está dialogando? Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque dependendo do grupo com quem se dialoga, você pode ter respostas diferentes a partir de determinados estímulos, né? Então, vamos voltar no exemplo do sujeito que mora numa cidade do interior e que acessa a internet ou que vê televisão, e aí daqui a pouco a gente vai cair nisso aqui, por mimese acaba copiando até o estilo de roupa e as falas e o comportamento de uma telenovela, por exemplo. Mas uma telenovela cujo enredo se passa numa grande cidade brasileira. Ora, são duas questões completamente distintas, mas que efetivamente vão contribuir para a mudança do comportamento daquela criança, daquele indivíduo, daquele estudante numa cidade do interior. E, novamente, o educador tem que estar atento a esse detalhe, que isso é extremamente importante. Por fim, para acrescentar mais um item a esse nosso caldeirão, continuam os autores. Quanto à imaginação, precisa-se levar em conta que a educação, por ter se centrado na produção do ser humano racional, colocou a imaginação como uma faculdade secundária ou inferior à atenção. Perdão. Todavia, não carece de muito esforço para se perceber que a imaginação tem um papel muito importante na filogênese e na ontogênese do que, em geral, se tem considerado nas ciências da educação. De uma parte, a fantasia é utilizada pela política e pela economia. De outra, grandes campos da fantasia têm sido reprimidos e mantidos no âmbito privado e no subconsciente. Com sua capacidade de acolher, reproduzir e produzir imagens, a imaginação tem uma importância não menor que a linguagem. É interessante, né? Porque onde é que entra a imaginação nessa história? Vamos de novo ao exemplo de um estudante, de um adolescente que mora numa cidade do interior, que assiste telenovela, que acessa a internet. Ora, aqueles valores que ele está, digamos assim, dialogando, ainda que de maneira virtual, são elementos que vão povoar a sua imaginação e que vão alterar a partir dela o seu comportamento, só que ele mora numa cidade do interior. Então, essa mudança não é uma questão apenas de como se fosse uma fantasia barata. Porque você está imitando a personagem da novela, ou está imitando a personagem do filme ou da série de TV. Não é só uma questão de imitação. É uma questão da imaginação mesmo, de uma fantasia que é bem real para a cabeça das pessoas e que interfere de forma inquestionável nesse comportamento. E essa interferência, necessariamente, ela não é esse impacto da imaginação, ele não ocorre necessariamente de uma maneira racional. E aí é onde os autores chamam a atenção. Muitas das vezes é uma questão mimética, ou seja, é de uma imitação, tá? Mas uma imitação que não é feita porque eu quero imitar, mas porque eu me sinto bem em imitar. E me sinto bem por quê? Porque aí eu passo a fazer parte de um grupo muito maior daquele que eu, naturalmente, daquele que eu historicamente faço parte. Então é interessante perceber, vamos entender aqui. Eu sou de uma cidade pequena, uma cidade de 3, 4, 5 mil habitantes. Só que é uma cidade que até pela modernidade tecnológica, eu acesso à internet, eu tenho televisão, às vezes até a TV por assinatura já tem por lá. Eu, com isso, começo a dialogar, a transacionar com uma série de valores que até então que os meus pais, que os meus avós não tiveram acesso. Esses novos valores, eles começam a povoar a minha imaginação e me fazem desejar fazer parte desse mundo. Por quê? Porque como ser pensante, como indivíduo que tem uma individualidade, que tem características e capacidades de reflexão, essas coisas, esse indivíduo, ele deseja esse algo novo, ele se sente melhor em função desse algo novo. Só que ao fazer isso, ele muda sem perceber as relações sociais e culturais daquela cidade de 3, 4, 5 mil habitantes. Quer dizer, então, esse tipo de preocupação
que os autores chamam a atenção no texto, tá? E que eu, nessa videoaula, procurei destacar aqui. Agradeço a todos e espero que tenha sido serventia. Até uma próxima aula. Um grande abraço.